Nosso tempo é agora, direto do estúdio. Carolina Coral. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto às notícias importantes. As tropas russas continuam a aterrorizar as regiões fronteiriças da Ucrânia. Nas últimas 24 horas, o inimigo bombardeou as regiões de Chernihiv e Sumi mais de 150 vezes. Quem informa isso é o Comando Operacional Norte das Forças Armadas da Ucrânia. Nas últimas 24 horas, o exército russo bombardeou a região de Chernihiv 46 vezes. 17 localidades ficaram sob fogo. Além disso, o exército russo realizou 112 ataques contra 47 localidades na região de Sumi. 4 civis ficaram feridos devido aos ataques. A Ucrânia não queria guerra. Ela propôs a paz e concordou com o cessar-fogo, mas a Rússia continua com o terror. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo ele, a Rússia sabota as negociações e intensifica os ataques quase todos os dias. Novos ataques contra cidades e vilarejos. Só nesta semana, o inimigo usou mais de 3.000 drones de ataque, mais de 1.000 bombas aéreas guiadas e quase 50 mísseis. A Rússia ataca deliberadamente a infraestrutura civil e crítica. A guerra continua porque Moscou não quer que ela termine, declarou o presidente. Estamos constantemente fortalecendo nossa defesa, trabalhando com nossos parceiros para reforçar a defesa antiaérea. O programa PER, investimentos na defesa ucraniana, formatos bilaterais e multilaterais. Não dá para parar Putin só com conversas. É preciso pressão. O mundo vê que a Rússia só reage à força. Portanto, a paz pode funcionar graças à força. A Ucrânia não dará nenhuma recompensa aos terroristas pelos seus crimes. E contamos com o apoio dos nossos parceiros exatamente nessa posição. São necessárias ações decisivas dos Estados Unidos, da Europa, dos países do G20 e do G7. É preciso proteger a vida. Obrigado a todos que ajudam nisso. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. 1.000 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia nas últimas 24 horas. Segundo informou o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas totais do exército russo desde o início da agressão em grande escala ultrapassaram 1.130.000 pessoas. Além disso, nas últimas 24 horas foram destruídos um tanque russo e 3 veículos blindados de combate. 45 sistemas de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes e 126 unidades de veículos automotivos do inimigo. 223 confrontos ocorreram na linha de frente nas últimas 24 horas. Essa informação foi divulgada pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. As tropas russas lançaram um ataque com míssil e 84 ataques aéreos contra a Ucrânia, lançaram 193 bombas aéreas guiadas e realizaram mais de 5.000 bombardeios contra posições das forças de defesa e áreas povoadas. Os combates mais intensos continuam na direção de Pokrovsk. Lá foram registradas 47 investidas russas. Além disso, o exército russo atacou as posições das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Alexandrovsk mais 16 vezes. Na direção de Konstantinovsk, os ocupantes russos realizaram 13 investidas. As forças de defesa atingiram alvos importantes em território russo. Isso foi informado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Na noite de 19 de outubro, foi realizado mais um ataque à refinaria de petróleo de Novokuibyshev, na região de Samara. Foram registrados explosões e incêndio. Segundo informações preliminares, foram atingidas as unidades de processamento primário de petróleo. A empresa está envolvida no atendimento das necessidades do exército russo. Também foi atingida uma usina de processamento de gás na região de Orenburg. E, de acordo com informações preliminares, uma das unidades de processamento e purificação de gás foi danificada. Além disso, uma base de combustíveis e lubrificantes foi atingida em Berdiskans, temporariamente ocupada. Há informações sobre explosões e incêndio no local. Partidários do ATES desativaram uma torre de rádio na região de Briansk, paralisando o sistema de controle dos ocupantes russos. Isso foi informado pelo movimento. O ato de sabotagem interrompeu a comunicação e a coordenação das unidades do Serviço de Fronteira, do Batalhão de Engenharia e da Guarda Nacional Russa, causando caos na gestão e uma perda temporária de controle sobre parte da fronteira.
O inimigo enfrentou sérios problemas para responder às ameaças. O ATES destaca que o ataque mostrou a vulnerabilidade das tropas russas mesmo em áreas profundamente na retaguarda. Os partisans continuam realizando ataques pontuais contra a infraestrutura militar da Federação Russa. A Rússia iniciou a implementação de um novo conceito migratório, que visa alterar artificialmente a demografia dos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Isso foi relatado pelo Centro de Resistência Nacional. O Kremlin supostamente pretende criar condições para o retorno dos moradores de Donbas, das regiões de Zaporizhzhia e Kherson. No entanto, em vez de trazer de volta os ucranianos, trata-se do reassentamento de cidadãos das regiões mais remotas da Rússia. O Kremlin está lançando um programa de colonização dos territórios temporariamente ocupados. De acordo com o novo conceito migratório, está previsto criar condições para o retorno dos moradores de Donbas, Zaporizhzhia e Kherson. Mas o plano não é trazer de volta os ucranianos, e sim súditos leais das regiões mais remotas da Rússia, de Yakutia até Buriatia. Na prática, isso é a legalização da substituição populacional, expulsão dos locais e assentamento de novos russos, russificação, engenharia demográfica e velhos métodos coloniais em uma nova embalagem. Em Zaporizhzhia, um veterano da guerra russo-ucraniana restaura motos raras. Na coleção dele, há exemplares de celebridades e de agentes da lei. Toda a tecnologia é de fabricação ucraniana, desenvolvida e montada na fábrica de motocicletas de Kiev. As motos restauradas são exibidas pelo restaurador em festivais e exposições. Nossos repórteres viram como ele prepara e conserta as máquinas. Esta é uma motocicleta M72, do início dos anos 50 do século passado. Foi a primeira moto restaurada da coleção de Oris. Agora, parece que acabou de sair da linha de montagem. Mas quando o mestre a encontrou em uma vila de mineiros no Donbas, só havia o sidecar, o quadro e partes do motor. Demorou para tomar coragem de começar o trabalho, por isso a restauração se estendeu por vários anos. Aqui, sabe, tem que sentar de um jeito que não arranhe nada. Ele é muito valioso para mim. Essas motos eram fabricadas na fábrica de motocicletas de Kiev, mas não eram vendidas ao público, pois eram destinadas às forças de segurança. Ele tem uma pintura especial. O quadro é de um dos primeiros modelos fabricados em Kiev. Ele é muito irado. Olis Kaunitsky se dedica à restauração de motos há 10 anos. Ao estudar as construções das motos, ficou impressionado com a ousadia das soluções dos engenheiros ucranianos. Se o M72 era uma cópia da moto alemã BMW, nos anos 50 os projetistas desenvolveram um modelo próprio. Para o M53, eles criaram componentes originais, e ele ficou mais leve, mais potente e mais rápido. Em 1955, a fábrica KMZA desenvolveu a motocicleta M53, que tecnicamente superava as motos BMW. Outro exemplar valioso na coleção de Olis é o Escort, uma motocicleta de escolta de autoridades. Em carros oficiais. Lembra tanto as Kawasaki daquela época quanto as Harley Davidson daquele tempo. Ou seja, ela é bonita. É uma moto muito bonita. Na bancada está uma dessas Escort 73, possivelmente a única que restou no mundo. Essa moto viu o Brezhnev. Ela pode ter visto Joseph Broz, Tito ou Kim Il-sung. Isso tudo não me interessa muito. É apenas um fato histórico. E esse já é uma moto Dner. Ela foi montada especialmente para o ator italiano Adriano Celentano. Na nossa coleção, temos uma Dner 12 feita para o Adriano Celentano. Ela tem uma configuração única. A moto dos anos 80. Com motor de válvulas laterais, quase igual ao do M72, e com rodas de liga leve, super modernas para aquela época. Por causa da invasão russa em grande escala, a restauração teve que ser pausada por um tempo. Em fevereiro de 2022, Olis Kaunitsky tornou-se voluntário. No primeiro dia da guerra, ele levou a família para uma região mais segura da Ucrânia e foi direto para o comissariado militar. Lá, deram-lhe um uniforme militar e o designaram para uma divisão de artilharia de foguetes. Já no dia 27 de fevereiro,
Hollis partiu para a linha de frente com sua unidade, na direção de Zaporídia. Lá, serviu por 2 anos como motorista de um lançador de foguetes. Eu era motorista. Minha função oficial no Exército era motorista. E acho que não ocupei esse cargo à toa. No ano passado, Hollis foi desmobilizado. Ao voltar para casa, ele se empolgou com a ideia de organizar um festival de motos retro-ucranianas. Temos um país enorme e um potencial de engenharia e design muito forte. Tínhamos esse potencial, temos agora e continuaremos tendo. O Leistakil pagou por seu sonho e apresentou o equipamento em Kyiv. Na abertura do festival, ele revelou o orgulho de sua coleção, a motocicleta M72. As primeiras motocicletas KMZ faziam esse som. Este som é tote, tote, tote. Nossos pais se lembraram disso e agora nós ouvimos isso. Quantos anos tem ele? Quase 80. Afinal, por que você gosta de máquinas? No geral, por que você gosta de máquinas? Eu gosto delas porque elas proporcionam liberdade de locomoção, dão independência, e é uma forma fácil de sentir a liberdade. Na exposição, Hollis Kaunitsky apresentou 25 motos raras NIR. Oleg Pritkin, Alena Gramova, Boris Yakovenko para o canal Freedom TV. A Força Aérea Israelense realizou uma série de ataques aéreos na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, depois que as forças de defesa de Israel acusaram o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. A mídia árabe está relatando um tiroteio em Rafah, embora ainda não haja detalhes. Fontes das forças de defesa de Israel confirmam o aumento do número de confrontos com militantes ao longo da fronteira e na costa, incluindo tiros de advertência e ataques aéreos. Os militares afirmam que o Hamas, contrariando o acordo, busca tomar o controle da área de fronteira, retomar sua liberdade de ação e mostrar que sobreviveu e está se reagrupando. Anteriormente, os Estados Unidos enviaram um alerta aos países garantes do acordo de paz em Gaza sobre a preparação de um novo ataque por parte do Hamas contra a população civil. Os Estados Unidos e a União Europeia continuam a aumentar a pressão das sanções sobre a Rússia. No país agressor, a produção está caindo, os empréstimos estão ficando mais caros, enquanto as sanções se tornam cada vez mais rígidas. É o que informa o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. As maiores empresas russas enfrentaram dificuldades financeiras e as possibilidades do Estado de apoiá-las estão praticamente esgotadas. Os bancos russos reduziram a concessão de hipotecas em setembro. E a dívida dos russos em compras parceladas de imóveis chega a cerca de 1,5 trilhão de rublos. Os cidadãos russos começaram a economizar nas compras em lojas. Ao mesmo tempo, o ritmo de crescimento dos gastos caiu pela metade. Em muitas regiões, há dificuldades para contratar pessoal, especialmente nas áreas de medicina, construção civil, vendas, logística e setor de serviços. A retomada do serviço militar obrigatório na Alemanha pode servir como um sinal de contenção para a Rússia. Foi o que declarou o ministro da Defesa do país, Boris Pistorius, segundo o Spiegel. A coalizão na Alemanha continua discutindo a reforma do serviço militar obrigatório. Segundo o ministro, o serviço militar obrigatório, suspenso em 2011, pode ser imediatamente restabelecido. Pistorius também admitiu que a extinção dos comissariados militares regionais após a suspensão do alistamento foi um erro grave. Se voltarmos a realizar o alistamento militar de todos os homens de determinada idade e coletarmos os dados de todos os aptos para o serviço militar, isso também será notado na Rússia. Em outras palavras, isso também é um fator de dissuasão. Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha. Chegamos ao tema que vamos discutir em mais detalhes. Então, o ditador Putin, em uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, exigiu que a Ucrânia entregasse a região de Donetsk como condição para encerrar a guerra. A informação foi divulgada pelo jornal Washington Post. Em troca, Putin supostamente estaria disposto a abrir mão das partes das regiões de Zaporizhia e Kherson ocupadas pela Rússia. Essas reivindicações territoriais são um pouco menores do que as que ele apresentou em agosto na cúpula em Ankara. Alguns funcionários da Casa Branca interpretaram essa declaração do ditador como um progresso. O próprio Trump não comentou publicamente essa exigência.
Ao mesmo tempo, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia não concorda em ceder ao agressor nem a região de Donetsk, nem quaisquer outros territórios. Ele disse isso em um pronunciamento em vídeo. Não vamos dar nada ao agressor e não vamos perdoá-los por nada. Vemos claramente que a Rússia é uma ameaça de longo prazo. Por isso, na Europa, precisamos de cooperação de muitos anos e resultados reais tanto no curto quanto no longo prazo, para que as pessoas possam viver. E mais uma coisa. Instruir nossos diplomatas, e já falei sobre isso com muitos líderes, a preparar em breve uma reunião da coalizão dos interessados. Precisamos de posições fortes e unidas na Europa. E isso vai acontecer. Também está planejado, nas próximas semanas, um encontro entre Trump e Putin na Hungria para continuar discutindo caminhos para encerrar a guerra. Como escreve a Deutsche Welle, isso gera preocupações, especialmente porque há uma grande chance de que a reunião repita o cenário das negociações anteriores, sem resultados significativos. Ao mesmo tempo, a pressão militar sobre a Rússia é eficaz, mas os Estados Unidos ainda não estão prontos para tomar medidas sérias para encerrar a guerra. A Rússia continua insistindo em condições rígidas, incluindo concessões territoriais e o status neutro da Ucrânia. Um possível fracasso nas negociações pode levar a uma escalada militar. Ao mesmo tempo, a combinação de diplomacia e ameaças é vista como uma tática típica que dificilmente levará ao fim da guerra. A ausência da Ucrânia no evento e o local escolhido para sua realização indicam o risco de enfraquecimento da unidade dos países ocidentais no apoio a Kiev. Enquanto isso, o Washington Post destaca que uma série de conversas telefônicas entre Putin e Trump nos últimos meses serviu, de fato, como instrumento para as manobras políticas do Kremlin. E o principal objetivo era desviar a atenção da pressão das sanções. Apesar de 8 contatos em alto nível, não há sinais de diminuição da agressão russa. Além disso, o Congresso dos Estados Unidos está preparando um projeto de lei sobre novas sanções severas contra a Rússia e os países que compram seus recursos energéticos. O próprio Trump declarou que essa lei pode nem ser necessária, caso seja possível chegar a um acordo entre a Ucrânia e a Rússia. A capital da Hungria foi escolhida como local para o encontro entre Trump e Putin, mas o caminho do agressor é complicado pelos riscos ao atravessar o espaço aéreo dos países europeus. Segundo o portal AirLife, a rota alternativa pode chegar a cerca de 5.000 quilômetros e aumentar o tempo de voo em aproximadamente 3 horas em comparação com a rota direta de 1.500 quilômetros. Além disso, para um voo seguro, Putin possivelmente precisará de uma rota alternativa passando pela Turquia ou pelos Balcãs. Assim, ele poderá evitar sobrevoar países que estão dispostos a forçar o pouso do seu avião. Se a viagem acontecer, será a primeira visita de Putin a um país da União Europeia desde o início da guerra em grande escala. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou que Budapeste é o único lugar na Europa adequado para realizar um encontro entre Donald Trump e o ditador russo Putin. O premier húngaro escreveu sobre isso na rede social X e garantiu que a Hungria oferecerá um ambiente confiável, seguro e politicamente estável, e que se pode contar com o país. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do país, Péter Szijjártó, afirmou que a Hungria garante imunidade a Putin, mesmo que seja obrigada a prender o ditador russo por ordem do Tribunal Penal Internacional. A Rússia tenta normalizar as relações com os Estados Unidos e conter o apoio à Ucrânia, usando uma estratégia dupla que combina ofertas econômicas com ameaças militares. Isso é afirmado em um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. O chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, Kirill Dmitriev, em meados de outubro, promoveu a ideia de um projeto econômico conjunto entre os Estados Unidos e a Rússia. Ele tentou convencer a administração Trump de que a normalização das relações seria benéfica para ambos os lados, sem a necessidade de negociações de paz sobre a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o chefe do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, Sergei Naryshkin, declarou em 17 de outubro que o fornecimento de mísseis americanos Tomahawk à Ucrânia seria considerado pela Rússia como um ato hostil. O Kremlin continua usando ameaças, incluindo chantagem nuclear. Funcionários europeus chamam de pesadelo político o próximo encontro de Donald Trump com Vladimir Putin em Budapeste.
É o que escreve o jornal El País. Na opinião de analistas, o local não foi escolhido por acaso, porque ele pode ser vantajoso para a Rússia, pois aprofunda as divergências dentro da União Europeia. Além dos aspectos políticos, a preparação do encontro é dificultada por questões logísticas. Muito provavelmente, para não irritar Trump, alguns países terão que permitir temporariamente o sobrevoo do avião de Putin, apesar do espaço aéreo da UE estar fechado para aeronaves russas. Lembro que a conversa telefônica entre Putin e Trump, durante a qual eles acertaram o encontro, aconteceu em 16 de outubro e durou cerca de 2 horas. E segundo o chefe da Casa Branca, a cúpula acontecerá nas próximas 2 semanas. Realizar o encontro na capital húngara coloca os líderes europeus e a liderança da OTAN em uma situação constrangedora, já que a guerra na Ucrânia será discutida em um país da União Europeia, mas sem a participação do próprio bloco. O local foi escolhido cuidadosamente, podendo ser vantajoso para a Rússia, pois há profundas divergências dentro da UE em relação ao Kremlin. O encontro também permitirá ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, falar em nome de toda a União Europeia, embora sua opinião contradiga a posição comum da UE. Ao mesmo tempo, na União Europeia, tenta-se manter uma abordagem pragmática em relação às próximas negociações, segundo reportagem do jornal El País. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.